Hoje em dia já se nasce e já se cresce com a tecnologia, fotografias e vídeo no bolso e muitas vezes não valorizamos o quão fantástico isso é. Mas há 30 ou 40 anos não era assim. Eu creio que herdei uma paixão, que é a razão deste vídeo, já agora muito pessoal e mais emotivo talvez, mas é por isso, por ter herdado essa paixão, que eu gosto de estar sempre a captar momentos e a guardar memórias. Aliás, já podia fazer quase como o Casey Neistat, que era estar a gravar um vlog, fazer assim um switch. E passo aqui para esta quinta de casamentos, onde estou a tocar, mas desta quinta de casamentos ainda fazemos outro switch e passo aqui para o estúdio, mas estive ausente do canal, porquê? Por causa de motivos alheios, como podem ver. É uma infecção bacteriana. E não é uma imagem bonita para aparecer em vídeos, portanto não tenho gravado. E quando não é do cu, é das calças, o olho já passou, mas agora estou afónico, portanto o vídeo, mais uma vez, tem de ficar adiado. Uma introdução alternativa, mas agora quase em condições. Peço-vos desculpa pela agressividade da imagem inicial. Apanhei uma infecção no olho, mas já passou. Antes de começar oficialmente este vídeo, tenho uma pergunta para vocês, à qual quero que me respondam muito honestamente aí nos comentários em baixo. Quantos de vocês, namorados, pais, solteiros, maridos, pais de filhos, filhos de pais, quantos de vocês filmam com a melhor ferramenta que temos hoje em dia, que é o telemóvel, e depois nunca editaram ou nunca passaram sequer essas imagens para o computador? Edições para o TikTok ou para os Reels do Instagram não contam, obviamente. Eu estou a falar em coisas palpáveis que possam ter convosco. Quantos de vocês, por exemplo, tiram fotos e fotos, fica tudo no telemóvel e nem sequer imprimem nenhuma? É que imprimir ainda por cima, hoje em dia é a coisa mais simples. Vão até uma Vorten, por exemplo, ou até uma Fnac, que já têm daquelas maquinetas de impressão rápida, que por acaso até têm qualidade e por cada foto vocês pagam muito pouco. Obviamente que não falo aqui na malta profissional que, além de as imprimirem, ainda publicam estes livros fantásticos, como é o caso do Rui Gaiola. Não é passar publicidade, é só dar exemplo que obviamente que há malta profissional que imprime e vende. Não estou a falar nesses profissionais, estou a falar na generalidade das pessoas. Quantos de vocês criam essas memórias instantâneas, momentâneas, sempre a tirar fotografias ou sempre a filmar e depois acabam por ficar esquecidas ou então são visitadas apenas de tempos a tempos? Quantos de vocês fazem isso tudo? Ou não fazem isso tudo? Respondam-me, por favor, se isto acontece convosco ou não. Isto é apenas um desafio, um wake-up call, digamos. Eu arrisco-me a dizer que é prática, ou não prática neste caso, 95% da população, mas também fico muito contente quando falo disto com alguém e me dizem que até costumam imprimir. Mas já vão perceber toda esta introdução quando começar o vídeo propriamente dito, porque ainda não começou, é verdade. Sei que é uma introdução invulgar, mas gostava mesmo que ouvissem e refletissem nisto, porque quero com este vídeo fazer algo muito específico, mas não tinha título, nem tenho, não sei mesmo o que hei de escrever no título, até porque eu faço sempre os títulos antes do vídeo, ou seja, penso no título e faço o conteúdo consoante isso, mas hoje fiz ao contrário, comecei um vídeo, ou um conceito de vídeo, digamos, que não estava a contar fazer, mas cheguei à conclusão que o YouTube também devia servir para isso mesmo, criar memórias. E então é basicamente um apelo para que todos façam o mesmo, não publicamente porque há quem não goste por uma questão de privacidade, mas façam umas compilações e guardem-nas, vejam-nas em casa, porque se ficam no telemóvel, acreditem que ficam lá perdidas para sempre. Eu acabo por editar até mais coisas a nível pessoal que a nível profissional, e atenção que não precisam de ter habilidade ou saber editar. Peguem nos vídeos que mais queiram e que mais gostem acerca de algo específico, cortem apenas o que não interessa, juntem tudo e está. Até com apps, por exemplo, como o CapCut, que são livres, são free, nem precisam de ter um editor profissional. Não somos todos iguais, claro, mas
pronto, achei interessante começar por partilhar aquilo que eu penso convosco. Há muitos anos, e quando digo há muitos anos, digo há mesmo muitos anos, tive uma tia, que foi para mim tia, mãe, pai, irmã, que filmava todas as nossas memórias e hoje dá-me um gozo tremendo poder ver isso. Férias de família, aniversários e muito mais. Aliás, vou partilhar aqui algo que nunca partilhei com ninguém. Uma das minhas grandes angústias é nunca ter conseguido ver o meu pai, nem sequer em vídeo. Há apenas algumas fotos, mas também não são muitas. Mas vídeo, por exemplo, nunca vi um vídeo do meu pai. Eu nasci numa época menos evoluída. Quem agora tenha 20 ou 22 anos, por exemplo, não imagina o que era ter uma câmara de filmar em 83 ou em 85 e não era preciso ser-se rico, era preciso querer-se muito e eu acho que herdei essa paixão. Acredito que vai ser profissional, filmagem. Por isso hoje guardo tantas essas memórias dessa altura que a minha tia criou, como as que guardo agora. A minha primeira máquina, minha mesmo, foi comprada em 99, depois comprei outra em 2002, depois, entretanto, vieram os telemóveis e até com os telemóveis, daqueles que filmavam no formato 3GP, não sei se lembram, que eram formatos de altíssima qualidade, ou nenhuma, na verdade, estou a ser irónico, sarcástico, mas até desses ficheiros eu guardo memórias e lá está, aqui as tenho editadas para as poder ver de tempos a tempos. Quantos de vocês que tenham passado por essa altura guardam essas memórias? Provavelmente nenhum ou então muito poucos, e eu orgulho-me de ter tudo isso, até concertos. Tenho aqui um registro da primeira vez que os Municipal, por exemplo, tocaram em Vilar de Mouros. A prova está aqui. É sem dúvida um prazer, uma grande honra e um grande orgulho estar aqui pela nossa primeira vez. E, portanto, guardar estas memórias. Eu sei que pode parecer um vídeo meio estranho, mas é apenas uma mensagem que eu gostava de passar quando me perguntam se o esforço e o input que eu coloco nestes vídeos vale a pena. A minha resposta é sempre a mesma para toda a gente, para amigos, para malta que me conhece, entretanto. Vale mesmo muito a pena. Pode ninguém os ver, até, mas pelo menos assim crio memória futura. Apelo a criarem, a fazerem o mesmo, a surpreenderem-se a vocês próprios e quanto às minhas, sejam com qualidade ou não, aqui estão algumas. Às vezes questiono-me se sou eu que não sou normal ou sou muito ligado às coisas. Custa-me muito gravar vlogs à frente de pessoas, não me sinto à vontade, mas é um medo que vou ter ainda de superar e nem sequer me importar com o que pensam ou com o que os outros deixam de pensar. Porque depois o resultado final compensa-me muito mais do que essa vergonha que passo quando gravo na altura. Um próximo passo acho que é esse. Tenho em mente fazer uma boa viagem de moto e fazer um diário de bordo aqui, por exemplo, para o YouTube, para este canal. Eu sei que é um canal meio misto, uns chegam aqui pelos drones, outros chegam pela imagem, pelos plugins, outros pelo áudio e outros acabam por ver isto e chegam à conclusão de que epá, isto não é para mim, tenho mais que fazer do que estar a ver estes vídeos e respeito, e claro, temos todos, por isso não vos maço mais. A quem chegou até aqui, o meu bem-aja muito grande. Houve muita informação pessoal aqui neste vídeo, apesar de não ter começado com esse intuito, mas foi apenas para vos dizer o quão importante é para mim guardar essas memórias que aqui foram vendo ao longo deste vídeo, desde coisas quando eu era criança, quando ia de férias, quando tinha pessoas familiares presentes que hoje, infelizmente, não estão presentes. E é importante reviver estas coisas e guardar estas coisas, editar estas coisas para guardar depois tudo, compilar e mostrar a gerações futuras, etc. Portanto, criem, malta. Obrigado.